Hoje vamos continuar falando sobre estatística, vamos falar sobre alguns modelos, vamos aplicar aí o conceito de médias para a gente entender um pouquinho mais desse mundo aí da estatística, desse mundo lindo que a estatística rege, né? Ah, começando nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui rapidamente sobre olha só, a gente tem aí no capítulo 5 na página 14, ele fala assim, né? O cotidiano, o BC caiu no samba. O que seria isso? O Banco Central caiu no samba. E samba é um modelo analítico, um modelo estatístico que eles utilizam para determinar e para ver qual seria o valor da taxa Selic. Isso foi uma reportagem da Veja, né? E olha só que interessante, ele fala aqui nessa reportagem que o Banco Central cortou pela segunda vez em 2011 a taxa básica de juros, né? E isso foi reduzido para 11,5% ao ano. Olha só, 2011, 11,5% ao ano. A gente, nós estamos em 2020, né? Aí já se passaram de 2011 para cá 9 anos. E a taxa Selic, a gente está a taxa Selic vigente é 2,25% ao ano. Então saiu de lá de 11,5 para 2,25. Nesse ano, quando eu comecei a dar aula para vocês, né, no início do ano, a gente estava com a taxa Selic em 4,5%. Né? Então, a gente vê que a taxa Selic é determinada por um fator. Né? E esse fator é baseado em 119 parâmetros e indicadores e é baseado no modelo analítico estocástico de abordagem bayesiana. Olha esse nome, a gente não sabe nem falar o nome direito, tão grande que é. Né? E esse modelo é utilizado em bancos na Europa, né? O Banco Central Europeu é utilizado pelo Fed nos Estados Unidos, que considera várias variáveis em relação ao consumo, por exemplo, comportamento da economia, o consumo do varejo, taxa de câmbio, é, impactos internos, externos da economia, tudo isso vai fazer uma projeção, ou seja, é feita uma simulação para saber qual seria o melhor cenário para a taxa Selic, para estar colocando aí uma taxa Selic para estimular a economia, né? Então, aí, em plena crise que a gente estava vivendo aí, no início do mês passado, a gente teve um corte da Selic de que a gente estava em 3% para 2,25%, né? Muita gente se desesperou, né? E você vê a retomada da economia em alguns aspectos bem acelerado, né? Então, é devido a algumas políticas econômicas, algumas políticas monetárias, que a gente tem visto uma recuperação em V na economia, em si, em V até um ponto, e a gente tem uma desaceleração ao longo do período, que é normal acontecer. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre os modelos matemáticos, né? E a gente vai pular um pouquinho essa parte, né? E vamos entrar aqui em medidas estatísticas, né? O que seriam então as medidas estatísticas? As medidas estatísticas, elas tendem a fazer o quanto que eu tenho ali no centro da minha distribuição, o centro da minha contagem, o centro da minha amostra, o centro dos meus dados em si, ou o quanto esses dados estão afastados, como esses dados estão distribuídos. É o objetivo da estatística, é analisar isso. Então, se a gente pegar aqui, se a gente for calcular a média aritmética, ele está me calculando a média aritmética simples, se eu pegar todos os termos da amostra, vamos supor, eu tenho aí um aluno que tirou na prova de matemática durante o ano, numa prova ele tirou 6, outra prova ele tirou 5, outra prova ele tirou 8, outra prova ele tirou 7. Se eu quiser calcular a média desse aluno nas provas de matemática durante o ano, eu vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas que eu somei, né? No caso, somaria o 6, o 8, o 5 e o 7, dividiria por 4, que era a quantidade de notas que eu somei, e me daria aí um resultado de 6,5. Ou seja, eu estou falando que a nota do aluno aí, ele está em média em 6,5, como se ele tivesse tirado 6,5 em cada uma das provas. E isso
Ou seja, pensar, eu tirei 6, 8, 5 e 7. Seria a mesma coisa que um aluno que tirou uma nota bem semelhante, mas porém com números diferentes. Por exemplo, se um aluno tivesse tirado 8, 8, 5 e 5, a média dele seria a mesma desse aluno que tirou essa nota aí, 6, 8, 5 e 7. Né? Então, quando a gente fala média, eu estou querendo ali a medida central daqueles números, né? E isso é importante para a gente determinar. Então, a gente tem a média aritmética simples e a gente tem a média aritmética ponderada. Né? A média aritmética ponderada vai depender da quantidade de termos que a gente está somando ou multiplicando ali, né? No caso, a gente fala que são os pesos. Vamos supor que na sala de aula, né? Ou então numa sala ou um curso, a gente tem aqui 3 pessoas que têm 15 anos, a gente tem uma pessoa que tem 21 anos, 2 pessoas que têm 28, 3 pessoas que têm 32 e 37 pessoas e uma pessoa que tem 37 anos. Se eu fosse calcular a média aritmética simples para esse grupo de pessoas, eu faria da seguinte maneira, né? Se eu fosse calcular a média aritmética simples, eu somaria, olha só, eu iria somar aqui 15 mais 15 mais 15, né, que são 3 pessoas com 15 anos, uma pessoa com 21, mais 2 pessoas com 28, mais 3 pessoas com 32, mais uma pessoa com 37. Faria essa soma, certo? E dividiria todo esse resultado pela quantidade de pessoas que eu somei, não é isso? Então eu somei aqui 3, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então seria esse resultado, essa soma, dividido por 10. Né? Então esse resultado eu iria dividir por 10. Essa soma, depois eu pegaria essa soma, a média seria a soma dividido por 10. Beleza. Então isso seria a média aritmética simples. Só que eu preciso realmente separar todos esses termos e fazer essa soma? Não. Eu poderia calcular de uma maneira que fosse uma média ponderada. Como assim ponderada, Juan? Eu estou falando que eu tenho 3 pessoas que têm 15 anos. Então, eu coloco 3 vezes 15. Né? Olha só como é que muda. Muda a forma de escrever, não o sentido. Né? O sentido continua que 3 pessoas têm 15 anos. Né? Uma pessoa tem 21, mais 2 pessoas têm 28 anos, mais 3 pessoas têm 32 anos, mais uma pessoa tem 37 anos. Então, ó, percebam bem que a soma ficou a mesma coisa. Então, a nossa divisão, ou seja, para eu calcular a minha média, seria o mesmo processo de cálculo. Eu faria essa soma, né? Faria essa soma toda aí e dividiria pela soma dos pesos que a gente está chamando aqui. Ou seja, o que seriam os pesos? Esse 3 aqui tem um 1, né? Uma pessoa com 21 anos. Aqui tem um 2, aqui tem um 3 e aqui também tem um 1, uma pessoa com 37 anos. Né? Então, pega o soma total e divide pela soma dos pesos, que seria essa coluna aqui. Né? Isso seria a média ponderada. Eu sei que muitos de vocês já viram isso aí, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Se eu fizer essa soma e dividindo por 10, daria 25,5. Tá vendo que utilizou o mesmo princípio? E olha só, a gente pode também definir a média aritmética ponderada por meio da frequência relativa. Então, ó, a frequência relativa lá, ela me indica aqui qual é, né, qual é a incidência daquele número naquela determinada proporção. Então, seria x1 vezes a frequência, mais x2 vezes a frequência, mais x3 vezes a frequência, mais... Então, a tabela de frequência me ajuda a calcular a média ponderada nesse caso aí, tá bom? A média aritmética ponderada. Ele está falando aqui, ó, se eu tiver dados agrupados, o que seria isso?
por exemplo, eu quero calcular a média desse caso aqui, né? De 500 a 600. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular o ponto médio de cada um desses intervalos. Ou seja, aqui 500 e 600, o ponto médio é 550. Ou seja, o menor mais o maior dividido por 2. Né? Aqui, o maior mais o menor dividido por 2. Então, 650, 750, 850 e 950. Então, se eu quisesse calcular a média aritmética nos dados agrupados, o que eu faria? Eu pegaria o ponto médio vezes a incidência dele. O ponto médio vezes a incidência, faria isso para todos os casos e dividiria pela soma aqui da incidência, né? Ou seja, pelo número de funcionários, que a gente quer a média de salário por funcionário, né? Então é bem intuitivo essa parte da matéria. Então, ele dá um desafio aí. Eu vou deixar o desafio para vocês tentarem fazer e a gente tirar dúvidas aí para quem tiver dúvidas aí na próxima aula. A aprendizagem. Vamos lá. Lembrando, gente, eu vou dar duas aulas para vocês amanhã, viu? Uma delas vai ser de financeira, tá? Ele fala assim, ó. A tabela a seguir apresenta a distribuição dos pontos de uma avaliação realizada com 100 alunos. Analisando-se os dados dessa tabela, a média do número de pontos desses alunos é igual a... Eu vou dar um pause na gravação da aula e vou dar um tempinho para vocês resolverem. Então, o que eu preciso fazer nessa questão? Voltou a funcionar aqui. Então, eu vou fazer o quê? Faço a multiplicação dos pesos, né? Ou seja, dos alunos com a nota. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 5 vezes 1, né? Mais 8 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 4, mais 17 vezes 5, mais 15 vezes 6, mais 12 vezes 7, mais 8 vezes 8, mais 4 vezes 9, mais 4 vezes 10. Depois que eu fizer toda essa conta aqui, ou seja, toda essa soma, eu vou achar aqui uma soma total, né, que vai dar 510. Essa soma que vai me dar 510, eu faço o quê? Eu vou dividir ela pela quantidade de alunos que eu tenho, ou seja, vai ficar 510 dividido por 100, que eu vou achar a minha média aí, que é 5,1. A gente tem como resultado letra B. Vamos para a próxima questão. Na verdade, vamos para continuar com a matéria. A gente tem vários exercícios aqui, ó. Vamos pegar essa questão 16 primeiro, depois a gente continua com a matéria. Por quê? Nessa questão 16, gente, o que eu preciso saber? Eu preciso lembrar do ponto médio, né? Se o salário dele está entre 1.000 e 2.000, então o ponto médio aqui está 1.500, né? Então a conta que eu faria, como é que ficaria aí? Alguém já fez o resultado? Alguém já fez a conta aí? Questão 16. O que ele fala? A tabela a seguir apresenta uma distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. Então, um total de 50 empregados. Ele perguntou o salário médio desses empregados nesse mês foi de... Então, o salário médio vai ser determinado pela média, né? Nesse caso, a gente faz média ponderada. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Então, a resolução dessa questão, faço pelo ponto médio, né? Calculando aqui o centro, o meio da classe, multiplicando, fazendo a média ponderada, né? Quando eu faço essa conta, eu vou fazer esse procedimento aqui. Isso me dá aí a alternativa letra E. Então, voltando para o conceito de mediana. O que a gente tem na mediana? Vou fazer aqui que eu economizo folha. O conceito de mediana é o seguinte. Vamos pensar que eu tenho aqui a distribuição, certo?
e a distribuição seja par. Eu já falei assim, no exemplo a gente tem que as notas são, tinha lá as notas 8, 5, 6, 2, 8, 7 e 9. Eu tinha essas notas, e se eu perguntar para vocês qual seria a mediana dessa distribuição, eu preciso ordenar, é obrigado que eu ordene. Então, quantos números eu tenho nessa distribuição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos definir aqui em 2 passos, só 2 passos. O primeiro é ordenar, certo? Então, ordenando, vai ficar 2, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Então, qual o segundo passo? O segundo passo é ver se a distribuição é par ou ímpar. Então, ó, a distribuição é par ou ímpar. Por que eu preciso desse segundo passo? Porque se a distribuição for ímpar, então vai ser o termo central. Ou seja, olha só, fica 3 para o lado de cá, 3 para o lado de cá, e esse aqui é o termo central. Então, se eu falar a mediana, vai ser igual a 7. Tá, então mediana é igual a 7. Juan, mas e se for par? Né? Se for par. Se for par, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar, vou colocar aqui já, ó. Vai ser a média. Média entre vamos dizer, a separação do meio. Então, será a média entre a separação do meio. Então, vamos pensar o seguinte, que eu tenho a seguinte distribuição, então. Eu tenho a distribuição com as notas. Eu tenho a distribuição com as notas 5, 2, 8, 6, 7 e 8. Então, vou seguir os 2 passos. O primeiro, vou ordenar, certo? Então, primeiro, ordenar. Então, vai ficar 2, 5, 6, 7, 8 e 8. Segundo, o número de termos dessa distribuição. O número de termos dessa distribuição é par ou ímpar? Né? Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par, né? Então, lembrando, vou fazer a pergunta, é par ou ímpar? É par, né? Então, ó, então se eu tenho 6 números, eu tenho que ficaria metade para um lado, metade para o outro. Então, ficaria 3 para cá e 3 para cá. Então, a mediana é a média entre esses dois. Então, eu faria aqui 6 mais 7 dividido por 2. Então, a mediana, nesse caso, me daria 6,5. Aí você fala, Juan, mas 6,5 nem está na distribuição. Sim, e muita gente erra aí. Porque acha que tem que sempre ter o número na distribuição. Ficou claro aí o que seria a mediana? Então, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Se eu tiver aqui
Se tiver muitos números, como que faz mesmo? Do mesmo jeito. Você vai ordenar e depois vai ver o termo central. Tá? Vamos pensar se eu tivesse uma tabela de distribuição agora. Né? Vamos pegar que esses valores, a mediana está numa tabela. Então, tem 25. Aqui tirou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas foram as notas. E aqui é a quantidade de alunos. Né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 25 alunos. Essa distribuição é par ou ímpar? Por quê? Porque já está ordenado, né? 4, 5, 6, 7, 8, então já está ordenado. 25, a distribuição é par ou ímpar? É ímpar, correto? Então, se eu pegar o termo central, se eu pegasse 25 e dividisse por 2, daria 12 para um lado, 12 para o outro, eu teria um termo no meio. Ou seja, o termo do meio seria o termo 13, né? Ou seja, o que está na 13ª posição. Então, eu vou contar aqui, ó, usar a frequência acumulada para me dar referência. Por exemplo, eu poderia ter aqui, se eu fizesse a frequência acumulada, teria 2, depois 3, depois 3 mais 3, 6, né? 6 mais 8 me daria quanto aí? 6 mais 8, 14, não é isso? Então, ó, se eu falei que o meu termo do meio é o 13, então eu estou falando que o 13 ele está depois do 16 e antes do 14, ou seja, o 13 está aqui nessa classe. Se o 13 está aqui nessa classe, então eu estou falando aqui, ó, que o 7 é a minha mediana. Deu para entender, gente, esse conceito aqui na tabela? Porque eu não quero o termo do meio? O termo do meio está aqui no termo 7. Vamos fazer mais um exemplo e a gente finaliza a nossa aula, tá bom? Olha só. Suponha que tem um escritório com 8 pessoas, a distribuição de salário seja essa aqui. Então, ele está falando, ó, qual é o salário mediano? Então, estou querendo saber a mediana. Né? Então, olha o número de empregados. O número de empregados é 1 mais 3, 4, mais 4, 8. Então, tem 8 empregados. Essa distribuição é par, não é? Então, ó, repare só. Se a distribuição é par, eu tenho 8, eu estou falando que eu tenho metade para cima, ou seja, 4 para cima e 4 para baixo. Então, minha mediana estaria aqui no meio. Só que aqui no meio não tem nenhum número. Então, o que eu faço? A média entre esses dois. Então, o que eu faço? Ó, 980 mais 1.500, isso vai me dar 2.480, dividido por 2, vai me dar 1.240. Então, 1.240 é a minha mediana. Aí você fala, mas nem aparece 1.240. Sim, porque eu não estou querendo a média. Eu não estou querendo qual o salário que mais aparece, ou que menos aparece. Eu estou querendo o salário mediano, o centro da distribuição. Beleza? Então, isso é uma medida de tendência central. Nossa aula finaliza aqui. A gente fica aí com os exercícios para vocês resolverem aí para frente. Tem o exercício moda que eu não terminei de explicar, mas é bem simplesinho, acho que vocês conseguem entender. E era por hoje é só aula, então fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.